Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um estudo da lição de Escola Sabatina. Chegamos aí à lição de quarta-feira, o Espírito Santo na vida do crente. O título nos leva a pensar e tem muita coisa para falar, mas a lição ela é específica, ela vai falar sobre Efésios capítulo 4, verso 30. A gente falou ontem sobre essa busca da santidade, os pontos que a gente precisa melhorar e cuidar, não falar mentira, falar a verdade, quem roubava parar de roubar. Mas aí o versículo 30 fala assim, ó: "E não entristeçai o Espírito de Deus, no qual foste selado no dia da redenção." Porém, esse verso está relacionado com o 29, que diz: "Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe." Então, a gente entristece o Espírito Santo quando a gente não usa corretamente o dom da fala. As minhas palavras precisam ser edificantes. As minhas palavras precisam ajudar as pessoas a conhecer mais a Jesus. Um dos passos importantes da nossa conversão é quando mudamos o nosso linguajar e a temática das nossas conversas. Às vezes ficamos tão presos no nosso círculo de amizade que a gente não conhece como as pessoas conversam aí fora. Se a sua língua é para fofocar, se as suas conversas é para defamar, você está quebrando o mandamento de Deus e você está mostrando que está distante da verdade. Por isso, peça a Deus que santifique o vosso pensamento, porque é esse o primeiro lugar que deve mudar, e depois esta língua afiada para falar o mal. E assim, queridos, também nesse verso, Paulo fala a visão que ele tinha sobre o Espírito Santo. Quando ele fala, não entristeçai o Espírito Santo de Deus, você precisa entender que entristecer não é um sentimento de uma força. E aqui exaltamos ao Espírito Santo como Deus, porque quem se entristece é uma pessoa. Então, Paulo está falando sobre a personificação do Espírito Santo. Não que o Espírito Santo seja uma pessoa como nós, porque também essa é uma falha, o ver como humano, mas não como uma força. Ele tem o que? Ele é uma pessoa da Trindade. Então o Espírito Santo, ele intercede por nós, ele entristece. Em vários momentos da Bíblia assim mostra e das cartas paulinas. Paulo entendia que o Espírito Santo, ele tinha essa personificação assim como o Pai e o Filho. E é importante aprendermos sobre a influência do Espírito Santo em nós, porque assim como em João diz, e para mim é um texto principal sobre o Espírito Santo, João 14, que diz que o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então é o Espírito Santo que atua em nós, e Jesus disse que quando fosse, enviaria o Consolador, o Paracletos, e ele faria uma obra semelhante ou igual à de Jesus, porque ele veio para nos ajudar, porque Jesus guiou aqueles que ali estavam. Só que a obra do Espírito Santo agora não é apenas de maneira local, como Jesus fez. O seu efeito foi mundial, mas o seu trabalho como servo de Deus ali foi local, foi em Jerusalém, foi na Judéia. Já o Espírito Santo trabalha em cada coração que está sobre a terra, e os efeitos da morte de Cristo, que são para todos e em todo lugar e em todas as eras. Assim, queridos, a lição também fala, ó, que a gente precisa cuidar para não blasfemar contra o Espírito Santo. E além disso, usamos a terminologia humana limitada para descrever o divino. O Espírito é algo que o humano não pode limitar. Então, cuidado ao falar do Espírito Santo para não acabar limitando ele a apenas uma pessoa. Hoje, onde o inimigo tem trabalhado e trazendo várias discórdias, e é até considerado como seita, todo lugar que não crê na Trindade, não crê na pessoa do Espírito Santo. E há vários lugares que são seitas realmente, vários credos por aí. Mas uma das crenças que une os cristãos verdadeiros é a crença na Trindade do Espírito Santo. Por isso, não fique com dúvida, entenda sobre o Deus triuno, porque a Bíblia fala bastante sobre isso,
e a influência do Espírito Santo em nós é uma temática importante para os últimos dias. Vamos orar? Querido Deus, ó Pai, abençoe cada um de nós, que a Tua graça e poder esteja sobre nossa vida. Nos dê um dia maravilhoso em Tua presença, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus o abençoe, queridos. Tchau, tchau.